Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos encontre nesta noite abençoada em que saímos do nosso lar em busca de consolo, de esclarecimento e de amparo. Que nessa casa, nos momentos em que aqui nós estivermos, nós possamos nos fortalecer e sairmos daqui, ao final, muito melhor do que quando aqui chegamos. O tema que nós vamos trazer para a reflexão é um tema que, como a grande maioria dos temas doutrinários, diz respeito a todos nós. Não deixa ninguém à margem. É possível que, à medida em que nós formos conversando, trazendo essas informações, essas reflexões, todos nós nos identifiquemos muito, porque nós vamos falar hoje de uma bem-aventurança de Jesus. E a bem-aventurança é dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Imaginemos que no tempo que nós atravessamos atualmente, não há sobre a terra nenhuma criatura que não passou por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma aflição. Na verdade, a maioria de nós vive um tanto quanto aflito todos os dias. Nós temos estatísticas que dizem que nós temos no Brasil o maior número de ansiosos do mundo. Que poderíamos dizer, se essa ansiedade aumenta, ela vai repercutindo numa aflição constante e nos desestabilizando no dia a dia. Essa aflição que nos visita, ela vai tomando uma proporção na nossa existência que já não nos permite dormirmos bem, nos alimentar bem e principalmente estabelecer relações amistosas, estabelecer relações amorosas e até respeitosas com aqueles com quem convivemos. Principalmente com aqueles que pensam diferente de nós. Aí fica um pouco mais complexo e as aflições então nos visitam. Por incrível que pareça, nós já estamos quase adentrando o último mês do ano. E parece inicialmente que nós vamos ficar muito felizes, afinal de contas o ano passou. Mas quando nós paramos para refletir, ele passou rápido. Nós não conseguimos viver cada coisa devagar no seu tempo. E o ano novo que se aproxima nos traz com certeza novos desafios, novas situações em que muitas vezes a nossa aflição aumenta. Por incrível que pareça, o índice de depressão, de angústia e de aflição aumenta muito próximo do final do ano, no último mês do ano, junto às festas natalinas de virada do ano, porque muitos de nós perderam seus entes queridos durante o ano, perderam empregos, perderam a alegria de viver, e se aproximam então desta virada que promete novas situações desafiadoras. Então, no capítulo 5 do Evangelho, nós temos essa bem-aventurança de Jesus que é magnífica,
porque nos traz possibilidade de nós pensarmos, mas por que mesmo que eu estou tão aflito, tão aflita? Por que mesmo que eu estou tão ansioso, tão ansiosa? E afinal de contas, se a doutrina espírita tem ferramentas que podem me auxiliar nesse processo, por que é que eu não consigo utilizá-las adequadamente? E aí nós vamos ver neste capítulo 5 que não há nenhuma novidade, que nós conhecemos muito bem as ferramentas que podem nos ajudar a diminuir as nossas aflições. Mas que às vezes, por conta dessa turbulência mental, desta urgência que a vida nos traz, nós não conseguimos nos reorganizar. Então, o capítulo 5, ele trata disso. Ele trata das dificuldades que nós enfrentamos quando temos as situações cotidianas e não sabemos lidar com elas. Ou quando nós temos situações excepcionais, diferentes, e que também não sabemos lidar com ela. E que muitas vezes nessas situações, nós nos esquecemos daqueles espíritos amigos que sempre estão conosco. Nós não nos lembramos que todos temos um anjo da guarda que nos cuida, que nos guia durante a existência. Eu não sei o de vocês, o anjo de vocês, mas o meu, ele está um tanto cansado, porque eu tenho certamente trazido algumas aflições para ele. Eu acho que na próxima ele vai querer inverter o papel, que eu seja o anjo e ele o protegido. Eu estou um pouco temerosa, né? Porque as aflições aumentam e o anjo da guarda, o nosso anjo protetor, precisa estar mais junto de nós. E nessas horas de aflição, ele sopra carinhosamente no nosso ouvido. Confia, espera, trabalha, perdoa, assim como Abigail recebeu essa informação. Então, acontece que nós ainda carecemos de educação moral. E quando ele desconfia, a gente entende desconfia. A gente não entende esta mensagem divina, essa mensagem do nosso protetor. Quando ele diz perdoa, sopra no nosso ouvido, a gente, o outro, né, espírito que não deseja a nossa evolução tão rápida, diz, vai perdoar, mas ela te aprontou, ela não foi leal contigo, não perdoa, que é isso, né? Então, nós temos essa dupla informação. Enquanto o nosso anjo da guarda se esforça para dizer, Jesus está contigo, a gente diz, não, ele não vai se lembrar de mim, uma criatura que ninguém conhece, que mora lá no interior do Rio Grande do Sul, como é que ele vai saber de mim, né? Então, à medida em que nós vamos vivendo as aflições, a doutrina espírita nos diz que viver as aflições também significa e nos convida a aprender a lidar com as aflições, mas a aprender também a lidar conosco, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, nos convidando certamente à reforma íntima, né? Porque às vezes nós acordamos aflitos. Hoje eu acordei que estou com uma sensação ruim, o que será que vai me acontecer? Como se eu pudesse adivinhar. E às vezes não vai acontecer nada. E naquele momento nós não nos lembramos de nos recolher, de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um livro, uma obra que eleve os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E ficamos perturbados o dia inteiro. Muitas vezes estamos aflitos e não conseguimos parar e pensar, mas por que dessa aflição? Tem alguma coisa objetiva, de ordem prática, que justifique essa aflição?
né? Então nós não entramos em contato conosco. E aí aquele dia vai acontecendo de uma forma confusa e logo ali os conflitos vão aparecendo. Quando nosso bom amigo, nosso anjo da guarda nos diz trabalha, enquanto as aflições vêm vindo, arruma trabalho no bem. Porque o trabalho no bem nos obriga, entre aspas, a sair da gente, de nós mesmos, para olhar para o outro. Ele nos oportuniza que quando a gente faça ou pratica uma boa ação, a gente olhe profundamente nos olhos daquele que nos acolheu, que recebeu a nossa ação e sinta o amor, o respeito, o carinho dele por nós. Mas a gente pensa, como que eu vou trabalhar nessa aflição? E aí a gente às vezes tem vontade de deitar embaixo da cama, não é nem na cama, se escondendo das dificuldades que a maioria das vezes são desafios naturais do caminho. Quando nós vamos mergulhando no livro dos Espíritos, no Evangelho, nós vamos compreendendo que não há ninguém que não passe por aflições. E mesmo as mães, as avós, as tias, os pais, que desejam privar os seus filhos das aflições, elas não têm, ninguém tem esta possibilidade. E nós vamos ter que aprender a conviver com as aflições dos nossos entes queridos, assim como com as nossas. Então, é nesta lógica de encarnados num mundo ainda não regenerado, mas sim no mundo de provas e expiações, que as aflições são da nossa vida, são do nosso dia a dia. E o que nós precisamos é aprender a conviver com elas. É aprender a conviver conosco quando elas nos visitarem. É a ter paciência conosco quando a gente sair do eixo, porque está muito aflito. Porque, na verdade, muitas vezes, nós mesmos não conseguimos nos desculpar quando as coisas não saem como a gente esperava. E imaginemos de uma forma muito simples, que se eu não consigo me desculpar por aquilo que eu ainda não sou de bom, eu também não tenho esta possibilidade com relação ao que convive comigo. Às vezes, nos relacionamentos afetivos, amigos, parceiros, as separações vão acontecendo, porque nós imaginamos que a criatura é de um jeito. Ela não disse que era, nós imaginamos, nós sonhamos que ela era assim. E às vezes no início dos relacionamentos, a gente diz assim, não, ele vai ficar do meu jeitinho. Calma, ela vai ficar bem do jeito que eu gosto. Como se fosse possível, né, nós entrarmos na vida de alguém e transformarmos aquela criatura naquilo que nós gostaríamos ou que nós sonhamos. Este é um sonho nosso. Esta é uma expectativa nossa, que o outro nunca prometeu. Então é nesses momentos de aflição que a gente precisa se voltar para dentro, né? Buscando muitas vezes um lugar seguro, tranquilo, em que nós possamos respirar e orar. É claro que nem sempre a gente tem esse discernimento, mas à medida em que nós vamos compreendendo que as aflições são do cotidiano, que o mundo de provações não nos possibilita ainda muita brisa, nós vamos compreendendo isso. E aí as pessoas perguntam, mas afinal de contas, quando chegará o mundo regenerador? A resposta é bem simples. E nós ficamos todo o tempo buscando uma data. Mas que ano? Quando que esta transição planetária estará concluída? Nós temos estimativas, mas nós não sabemos ao certo, porque a resposta ela está
estritamente ligada ou estreitamente ligada à seguinte questão: o mundo regenerador se estabelecerá quando nós nos regenerarmos. E aí a gente vê que falta muito, ainda falta bastante. O mundo regenerador chegará e as aflições diminuirão quando eu me evangelizar. Mas quanto falta para eu me evangelizar? Quanto falta para eu confiar, para eu amar, para eu perdoar? Quanto falta? E é nesta lógica que nós vamos compreendendo então que nos mundos regenerados a aflição é mínima ou talvez até nem exista. Mas desses mundos a gente ainda não sabe falar muito porque a gente não conhece com certeza. Nossa pretensão, eu imagino que a de vocês seja semelhante à minha, passa por, ao desencarnar, poder voltar à Terra já regenerada. Mas ninguém tem certeza disso, porque à medida em que nós formos desencarnando, à medida das nossas obras, nós vamos nos colocando a serviço e vamos nos situando no mundo um pouco mais elevado ou no mundo um pouco mais complicado, mais aflito. Porque vejam, a Terra só é aflita porque nós somos aflitos. A Terra é linda. A Terra é o mundo azul, mas as nossas aflições transbordam e vão passando de um para o outro e vão contaminando, entre aspas, a todos. Então nós muitas vezes nos perguntamos, mas afinal de contas, onde estão as causas das nossas aflições? Nós espíritas, vamos combinar, gostamos muito de dizer que as causas das nossas aflições estão nas vidas passadas. Olha, eu acho que na vida passada eu aprontei muito. E aí agora eu tenho que acertar as contas, né, com a vida, cumprindo as leis morais que me cabem. E na verdade pode ser, realmente, algumas das nossas aflições, as causas estejam no passado. Mas lembrem, o passado, ele nos pertence, mas não está acessível a nós agora. Ele já foi vivido, está lá nos nossos registros. O que nós temos de conteúdo real, né, é o presente. E quando nós olhamos o presente, facilmente nós identificamos causas atuais que nos levam às aflições. Então, hoje, se nós analisarmos, e eu estou falando de uma forma absolutamente genérica, todos nós, humanos, encarnados neste plano, nós muitas vezes estimulamos as nossas aflições, ao invés de contermos as nossas aflições. Nós nos comportamos de uma maneira que naturalmente as aflições aparecem. E isso passa por um comportamento objetivo, como alimentação, né? Quem de nós já não chegou em casa às 9 da noite e resolveu comer uma feijoada? Meu Deus, a noite está perdida, a madrugada promete, porque 9 da noite não dá mais tempo de fazer uma boa digestão para uma grande feijoada. Então, nós não cuidamos do nosso corpo muitas vezes. Quem de nós dorme 3 horas, 4 horas, eventualmente, e espera ter um dia lindo, maravilhoso, né? Não terá, porque o corpo reclama descanso, reclama repouso. Quantos de nós assiste programas violentos, filmes violentos, e espera ter uma noite de Cinderela, só sonhos bons? A gente ainda deita e diz, ai, queria tanto sonhar com a minha vozinha. Não vai dar, porque a vozinha, graças a Deus, tomara que sim, já está numa outra situação. E os nossos pensamentos, depois daquele filme, depois daquelas imagens, estão impregnados
de coisas não tão legais e não tão adequadas para o repouso do corpo físico, inclusive. Então, se nós procurarmos rapidamente, nós vamos encontrar motivos na vida presente, hoje, que nos levam às aflições. Eu tenho, por exemplo, dificuldades com alguém no meu trabalho, mas aí eu não me conformo. Eu ainda não compreendi que aquela criatura que está no meu trabalho, do meu lado, ela é uma oportunidade de aprendizado também. Ela me desafia porque ela é parecida comigo, nós pensamos parecido, não nos damos bem, e eu vou ter que conviver com ela por 35 anos, se nós trabalharmos no mesmo lugar. E eu não aceito e não me conformo. Não compreendo que eu não preciso convidá-la para ser madrinha do meu filho, nem comer churrasco com ela, mas no espaço do trabalho, nós precisaremos encontrar recursos de boa convivência. Então vejam, nós na vida atual vamos conduzindo as coisas de forma que as aflições elas brotam, umas naturalmente, porque é da vida. Perder alguém, por exemplo, não há o que fazer, não há como não se afligir quando a gente perde alguém querido. Quando a gente perde o emprego, quando a gente rompe um relacionamento, é motivo de muita aflição. Só que isso, à medida em que a gente aprende a lidar com isso, com esses sentimentos, nós vamos administrando, sem perder toda a saúde mental, que é tão importante para nós todos. Sem desenvolver um processo obsessivo, que é tão fácil, por mais que nós achemos que não. Sem ser acometido de uma depressão importante, que nós não compreendemos, né? A depressão a gente sempre acha que é falta de vontade do outro, é falta de esforço, é não reconhecer o que já tem. E a depressão é uma doença que precisa ser tratada assim como outras tantas, só que é uma doença da mente, né? E que a gente, como não vê, a gente acha que bem que ele podia reagir melhor à depressão, né? O depressivo é um doente da alma, como nós somos doentes de outras coisas. Então, quando nós vamos entendendo qual é o nosso compromisso individual, a gente vai melhor administrando as questões, né? Se hoje, por exemplo, o celular é uma ferramenta maravilhosa, e é de fato, porque a ciência nos oportuniza, né, uma comunicação excepcional. Por outro lado, se nós não confiarmos em Deus, ele começa a nos atrapalhar um tanto. Largamos o nosso filho numa balada, uma festa. Ligamos, ele não atende. Ligamos, ele não atende. Ligamos, ele não atende. E a nossa aflição vai aumentando, vai subindo. E aí a gente precisa respirar. Deixei ele num lugar relativamente seguro, enfim, ele pensa direitinho, vai ver que ele deixou o celular em outro lugar, não olhou mais, dali a pouco ele liga, mãe, tá tudo bem, o que houve? E a gente já aflita, já sai, por que tu não atende o celular? Já sai brigando, né? Mãe, eu tô aqui, achei que tu tava tranquila. Então, o celular é isso, né? É um contato maravilhoso, só que a gente se sente seguro, né? Parece que a gente está seguro, mas nem sempre ele dá essa segurança que a gente acha que deve ter. Então, nós precisamos reconhecer que somos aflitos, somos angustiados ainda, e que nós precisamos confiar em Deus, confiar no nosso anjo da guarda. Às vezes a nossa aflição sobe tanto, aumenta tanto, que a gente diz, o que será que aconteceu? Se aconteceu, aconteceu, né? E nós nos perguntamos muitas vezes na aflição, por que eu? Eu diria que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é, por que não eu?
Porque nós, quando vemos a dificuldade bater na casa do vizinho, a gente fica muito triste, poxa, coitado do vizinho. Mas quando a dificuldade bate na nossa casa, meu Deus, aí complicou geral. E aí a gente começa a se dar conta que era essa dor que o vizinho tinha, mas que eu não entendia direito quando ele teve essa dor. Mas que agora que eu estou com essa dificuldade, eu entendo meu vizinho. Eu consigo compreender exatamente pelo que ele passou. E é possível que, se eu aprender com essa situação, na próxima dificuldade do vizinho, do familiar, eu consiga ser mais empático. Eu consiga me imaginar como será para ele, como está sendo difícil para ele viver essa situação. Então, as aflições nos ajudam a desenvolver a empatia, que é, na verdade, um esforço de tentar se colocar no lugar do outro. Porque no lugar do outro, efetivamente, nunca nós estaremos, assim como ele nunca estará no nosso lugar. Então, a aflição pode, quando nós talvez passarmos por ela e nos perguntarmos, não por que eu, mas por que não eu, nos proporcionar aprendizados, que é esta a finalidade das nossas aflições também. Mesmo aquelas que nós mesmos provocamos. Essa é a finalidade, é aprender com a aflição, é aprender com o sofrimento. Nós observamos, e certamente os irmãos conhecem, muitas criaturas que enfrentam muita dor e muito sofrimento e que conseguem ressignificar essas situações. Depois daquele evento, depois daquela dor, eles se tornam pessoas melhores, mais amorosos, né? Mais empáticos, mais caridosos. No entanto, outras criaturas que passam por aflições, depois das aflições se tornam mais amargos, mais revoltados. Então, a pergunta não é por que a aflição me visita, é para quê? O que eu preciso aprender com essa situação? No que eu posso me melhorar a partir dessa dificuldade? Este é o convite desta bem-aventurança. E quando nós imaginamos, né, a montanha, Jesus subindo a montanha, subindo o monte para pregar as bem-aventuranças, a montanha ela é simbólica, ela representa um obstáculo que a gente pode fazer passo a passo, assim como a aquisição das virtudes. Nós vamos nos melhorando devagar, devagarinho. E se nós olharmos para trás, nós já vamos ver que nós evoluímos, que nós já crescemos. Pode ser um tantinho, mas não importa. Nós já estamos aqui para aprender e nós temos evoluído gradativamente. Às vezes a gente entra numa conversa informal e as pessoas dizem assim, o mundo está cada vez pior. Não é uma questão de ser otimista, é uma questão objetiva. O mundo está cada vez melhor. Mas porque, de alguma maneira, todos nós viemos nos melhorando devagar. E é esse o processo. Só que adquirir virtudes, né, nesta subida da montanha, nos mostra que é uma decisão, que precisa da vontade e que precisa de muito trabalho para a gente se tornar uma pessoa melhor. Não é alguma coisa que se decrete, não é alguma coisa que se estabeleça uma lei, não é alguma coisa que o nosso companheiro diga, tu não tá legal, tu tem que melhorar. Não é milagre. É muito trabalho, é muita dedicação e principalmente é muita identificação daquilo que eu não estou bem ainda. É muita verificação dos meus sentimentos, né?
O que acontece, por exemplo, quando alguém ganha um prêmio e está perto de nós, muito perto de nós, a gente pensa, a gente consegue abraçar a criatura e dizer que bom que tu ganhou esse prêmio, tu merece. Ou a gente pensa, bah, mas bem que eu podia ter ganho esse prêmio era meu, nem sei por que escolheram aquela pessoa para ganhar o prêmio. Então nós vamos identificando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades emocionais e morais, e a partir daí nós vamos nos reconhecendo. Nós somos assim, às vezes ainda egoístas, às vezes pouco empáticos, às vezes pouco solidários. Nós ainda vivemos num tempo que a gente vê a criatura no chão e às vezes pensa, o que eu vou fazer? Não posso ajudar todo mundo, e segue em frente. E tá tudo bem, porque realmente nós não conseguimos ajudar a todos. Mas quando isso não nos chama a atenção, quando isso se mistura ao cenário e faz parte do cenário, e para nós está tudo bem, é assim que tem que ser, fica muito difícil. Porque nós identificamos as nossas fraquezas. Quando lá na nossa instituição, no Oscar Pitã, que eu sou trabalhadora de lá, eu tenho alguém que diz assim, azar desse idoso, tá aí porque não foi previdente, tá aí porque de certo não se dava com os filhos. E eu fico pensando, meu Deus, como que a gente julga alguém que coloca alguém numa casa de repouso, numa instituição de longa permanência sem conhecer a história? Porque às vezes, de santa, a gente só tem o nome, né? Eu brinco que a gente tem uma brigada, o nome dela é Santa. E aí eu digo santa só o nome, porque nós somos assim. Se tivermos um santo no nome, é só o nome, nós não somos santos. Nós somos hoje a nossa melhor versão e já evoluímos bastante. Então, quando nós vamos identificando essas dificuldades, nós vamos trabalhando as dificuldades, a tendência é que nós aprendamos a confiar mais em nós, a confiar mais no planejamento reencarnatório que nos trouxe à Terra. Porque vejam, quantos irmãos, quantos espíritos amigos trabalharam para que cada um de nós estivesse reencarnado na Terra. E eles trabalharam porque eles acreditavam que nós iríamos vencer, que nós iríamos fazer uma existência exitosa. Mas eles também não acreditavam que tudo ia dar certo. Eles acreditavam que muita coisa ia fluir bem, porque as aflições também dependem do livre-arbítrio, de todas as nossas escolhas, todos os dias. Então, por mais que o nosso planejamento reencarnatório fosse top, apostando que a gente ia vencer, né? Tem a nossa parte, que essa não tem jeito, não tem ninguém para fazer por nós, né? Eu brinco lá em casa que eu preciso fazer atividade física, que eu posso até contratar uma academia cheia de aparelho, mas eu tenho que levar o corpo até a academia e tem que sentar no aparelho, e o aparelho liga e aí funciona, mas eu preciso fazer a minha parte, que é levar o corpo e o espírito junto, de preferência para a academia, né? Então, é nesta lógica de que nós tenhamos e devamos nos responsabilizar e nos alegrar por aquilo que nós já avançamos. Nos aproximamos de um final de ano. Quantas vitórias a gente teve neste ano? Quantas coisas boas? Quantas reuniões de família? Quantos abraços? Quantos acolhimentos? Quanto trabalho na casa espírita? Quantas coisas boas aconteceram? Mas é óbvio, também aconteceram aflições. E aí a gente pode dar uma olhadinha, assim, principalmente para as maiores,
como nós nos comportamos diante das aflições. E aí a gente pode secretamente, não precisa contar para ninguém, traçar um plano de que eu vou fazer para melhorar o meu comportamento diante das aflições. Quando eu telefonar, meu filho não atender. Quando meu marido me responder de um jeito que eu não gostei. Quando a minha colega fizer cara feia para mim. Quando eu for atrasada a pegar o carro e ele não ligar, porque a bateria se foi. E assim por diante. Como que eu me comportei e o que eu posso fazer de melhor que diz respeito a mim? Porque algumas aflições não dizem respeito a mim. E essas eu vou lidar com elas com as ferramentas que eu tiver no momento, as minhas ferramentas emocionais, né, espirituais, enfim. E para finalizar, que nós assim possamos celebrar neste ano que logo se encerra, tudo que foi bom, fazer novos projetos para o ano que vem, porque a vida se ilumina quando a gente faz projetos. Pode ser que eles não deem muito certo, mas sonhar, planejar é muito importante para a nossa saúde mental. Um idoso, um jovem que não tem projetos, tem uma vida um pouco menos graciosa, menos iluminada. Então, vamos fazer nossos projetos para o ano que vem, vamos avaliar os nossos comportamentos diante das aflições e vamos nos alegrar com aquilo que a gente já melhorou neste ano que está findando. Com os nossos progressos individuais. Talvez alguns que ninguém saiba, mas um comportamento adequado que eu tive, que eu consegui resistir ao mal, que eu consegui ficar de boca fechada, né? Divaldo diz que quando a gente vai para uma reunião difícil, a gente pode botar uns goles de água na boca e não engolir. Porque se a gente não engolir, não vai dar para falar. Então a gente vai ficar quietinho, prestando atenção. Aí depois a gente deglute a água, pensa mais uma vez e fala, né? Então, que nós possamos ser cada vez mais donos de nós. Que a gente cada vez menos debite para os outros as nossas aflições. Que a gente possa assumir aquilo que de bom a gente faz, aquilo que a gente precisa melhorar, mas que a gente celebre aquilo que a gente já avançou. E que nós tenhamos confiança em Deus, confiança em Jesus. Nós espíritas já tiramos Jesus da cruz há muito tempo. A cruz para nós é simbólica, ela representa todo o sofrimento que ele passou para nos educar, para nos orientar. Mas Jesus precisa ser visto como aquele irmão mais velho, que nos acompanha, que nos guarda, que nos protege, que nos entende. Quando ninguém nos entende, ele nos entende. Então que ele possa estar ao nosso lado, caminhando conosco, nos fortalecendo nas aflições, para que a gente possa cada vez mais contribuir com a nossa evolução, com o nosso progresso e, consequentemente, com o progresso dessa terra que a gente tanto ama e que a gente quer voltar. A gente quer voltar a morar aqui na próxima encarnação. Mas para isso a gente vai ter que fazer um tanto de esforço. E a notícia é que não dá para levar ninguém junto. A gente pode orar pelos outros, mas não pode carregar ninguém junto. A entrada é individual, né? E aliás, a gente já tem a pulseirinha de retorno, só não dá para ler o dia, né? Graças a Deus. A gente não sabe o dia, sabe que vai voltar. Então que nós possamos viver a vida com alegria, que nós possamos ser alguém que ilumina os ambientes que a gente está, com otimismo, sem perder o pé, né? Como diz aquele poeta, pés no chão e olhos para o céu. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, principalmente nas nossas maiores aflições. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, mais uma vez.